Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast quem tem história pra contar. Gente, eu sempre falo que fazer esse podcast é uma alegria e hoje não foi diferente. A pessoa que tá aqui comigo hoje, né, eu conheci num evento que eu fui convidada por conta do podcast. E lá eu pude conhecer a pessoa e a história, o trabalho incrível que ela faz em Iguaba. Quer saber quem é? Roda a vinheta e vem comigo. Antes de eu apresentar, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, porque isso é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, gente, hoje eu tô aqui com Joyce Franciscis. Isso mesmo. E a Joyce faz um trabalho incrível com crianças especiais, com mãe de crianças especiais em Iguaba. Então, Joyce, bem-vindo a Quem Pode Pode. Obrigada. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Eu já conhecia, né, a respeito do programa. E quando eu vi você lá no dia do evento, eu falei, caramba, é a oportunidade de eu falar com ela e poder compartilhar e espalhar um pouco do nosso trabalho, porque é essa oportunidade que a gente está precisando. Compartilhar com toda a região dos Lagos o trabalho que já vem sendo feito há 8 anos com as crianças e com as mães das crianças especiais. Tá, antes da gente começar, deixa eu te dar um presente aqui, que é a nossa canequinha personalizada. Ai, que linda. Aqui já tá com água. Linda, obrigada. Linda. E Joyce, explica pra gente quem é a Joyce. Então, o meu nome é Joyce Franciscis, mas eu sou muito conhecida como Tia Joyce. Ele dá com criança, né? Sim, Tia Joyce do projeto e crianças, adolescentes. Às vezes eu entro no mercado, aquelas crianças enormes que fizeram 18 anos, aí gritam Tia Joyce. Minha história começou quando eu estava fazendo faculdade de Biologia. Eu sou mãe de uma criança com TDAH, né? Ela foi laudada aos 4 anos. Para mim, quando ela foi laudada, foi um susto muito grande, como é com todas as mães, todos os pais. A gente pensa, por que eu? Isso é normal, né, de a gente encontrar no dia a dia. Hoje, trabalhando, eu vejo que é normal, mas na época, para mim, não era. Foi um susto muito grande, mas eu tenho uma sorte que eu tenho uma família estruturada. Então, eu tenho o meu esposo, eu tenho o pai da Ana Júlia presente, a gente tem o carro que leva a Ana Júlia para as terapias, né? Nós temos emprego, que foge um pouco da maioria da realidade dessas mães. E mesmo assim eu encarei uma dificuldade muito grande. A Ana Júlia tinha que sair mais cedo da escola, chegar atrasada na escola, isso atrapalhava o aprendizado dela. A Ana Júlia ficava mais agitada. E, enfim, eu passei por isso durante um longo período com ela. Iniciando a faculdade de Biologia, eu descobri Psicologia na Educação, que foi a minha última disciplina. Eu já estava no... Sim, eu já estava no 6º para o 7º período. Foi a minha última disciplina do semestre. E quando eu ouvi falar sobre Vygotsky, eu falei, gente, não é assim que funciona a realidade das crianças. A minha filha tem TDAH, o convívio com outras crianças não é dessa forma. Eu comecei Da forma que a faculdade falava que era, assim? Não é que a faculdade fala, a forma, assim, a psicologia, ela não está atualizada, né, para a realidade das crianças de hoje, né, os transtornos, as síndromes, e a forma que as crianças hoje, com acesso à tecnologia, elas são muito mais aceleradas. Sim. Então, eu comecei a bater de frente com a professora. Não é assim que funciona. Porque não era a sua realidade. Não era a minha realidade. E eu falei, peraí, se eu tô confrontando ela e tô batendo de frente, é porque eu tô apaixonada pela profissão. Eu acho que mesmo eu sendo apaixonada por biologia, eu tô no lugar errado. Eu vou trancar o curso e eu vou começar a psicologia. Sim. No final. E aí, eu fui para Veiga, iniciei o curso de psicologia e falei, bom, eu tenho que trabalhar agora, né? Porque eu tinha salão de beleza, eu fazia cabelo. A cabeleireira faz biologia, que no final muda para psicologia. Eu falei, poxa, eu tenho que
trabalhar mais, porque eu pago uma faculdade particular, né? Tenho que pagar a escola da Ana Júlia, e eu vou fazer alguma coisa extra. Aí uma amiga me chamou para a gente montar uma sala de massoterapia. Eu falei, bom, eu vou vender tudo do salão, vou montar a sala de massoterapia, e assim eu consigo ter mais tempo para estudar psicologia, porque eu tinha 2 salões, um em Iguabinha e um aqui em Araruama, na Boa Perna, e eu não conseguia estudar. E com a massoterapia eu ia só administrar a sala, porque eu não sou formada em massoterapia. Ela ia entrar com mão de obra, eu ia entrar com tudo do salão que eu vendesse. Eu falei, eu vou vender tudo e vou montar a sala. Ela falou, Joyce, eu não tenho nada. Eu falei, também não, vamos começar. E ali montei a sala, só que eu aluguei uma casa muito grande, e era só uma sala de massoterapia. E a notícia começou a se espalhar em Iguaba que tinha um imóvel que atendia com massoterapia, mas que tinha salas disponíveis para locação. E aí, por incrível que pareça, começaram a aparecer psicólogos, psicopedagogos, fono. Posso alugar a sala? Tem espaço? Tem, então eu vou alugar. E a gente começou a alugar as salas. E nisso eu fui me aprofundando em psicologia, fui estudando. E um certo momento, porque assim, a gente conversa com os pacientes, né? Eles estão ali aguardando e a gente vai conversando e vai trocando informações. E eu comecei a perceber que a minha realidade com a Ana Júlia era de muitas mães ali do município. E chamei esses profissionais e perguntei a eles se não seria interessante a gente montar um projeto. Um projeto onde a gente centralizasse ali os atendimentos para as crianças. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. A Ana Júlia ela era atendida por psicólogo em Saquarema, psicopedagogo na Fazendinha, fono em Cabo Frio. Caramba, entendi. É essa a realidade. A logística não funcionava, não era fácil. Não é fácil. Quando eu falei para você que a Júlia perdia no aprendizado, Deslocar. Esse deslocamento de um município para o outro. E aí os profissionais toparam, falaram, Joyce, o que você pensa de projeto? Falei, cara, montar aqui, centralizar aqui os profissionais, a gente começar a entender o porquê que essas crianças apresentam no ambiente escolar sinais da síndrome do transtorno e por que passa tão desapercebido e demora tanto a investigar, demora tanto a laudar. Então, vamos embora montar o projeto. E aí, essa equipe montou comigo o projeto, topou a loucura e começamos a levar os projetos para as escolas particulares do município. E as escolas começaram a entender que era a grande necessidade delas, porque um exemplo do TDAH é você ter uma criança dentro da sala de aula mal educada, mal criada, rebelde, sem limite, que não tem educação. Só que não é. Disperso, desatento. Isso aí. Ele é uma criança com sinais de TDAH. Quem ajuda o profissional a identificar? É o professor. O professor no primeiro contato. E o professor consegue entender esses sinais? Não consegue, porque são muitas crianças. O professor ele tem um planejamento escolar para entregar, né? Tem todo aquele... É o trabalho dele, a parte de ficar investigando criança. Mas se a equipe conseguisse fazer com que esse professor identificasse os sinais, preparasse esses professores para fazer esse trabalho, ficaria mais fácil para a escola, ficaria mais fácil para a família, ficaria mais fácil para aquela criança. Então, com 4, 5 anos, a criança poderia iniciar o trabalho de investigação, o processo de laudo, o tratamento, as terapias. E aí, o resultado é muito melhor, tanto no aprendizado quanto no convívio social. E começamos a levar para as escolas. Que é o projeto de capacitar esses professores. Sim, nesse primeiro momento seria isso. E aí a gente faria a investigação, iria fazer a peneira com as crianças, aquelas que... e direcionar. Essa criança precisa ser investigada, essa vive realmente... Através do professor. Capacitava o professor primeiro. Ele sinaliza para o coordenador, orientador, né, pedagógico da escola, e esse profissional faz o contato com a equipe, com o Espaço Estar Bem. E a partir dali, a gente começa a fazer aquele trabalho. Claro que precisa ter a vontade da família. É, isso que eu ia falar. Né? Não pode ser invasivo, né? Não quer. Não. O orientador, ele precisa ter esse alinhamento com o professor. A partir do momento que eles identificaram, a família é sinalizada. A família é direcionada caso ela concorde, caso ela queira. Que é um direito da família também de não querer né, dar continuidade no processo que foi iniciado.
E aí começamos a fazer esse trabalho, o trabalho foi ficando conhecido, a equipe foi aumentando, nós saímos desse imóvel, fomos mais para o centro, que já era grande, fomos mais para o centro por conta da acessibilidade para as crianças, por conta das escolas. Já estamos ali no centro há 6 anos, porque nós ficamos nesse imóvel 2 anos. No centro, hoje, a gente já faz o trabalho há 6 anos. E esse trabalho a ideia foi se espalhando. Aí eu fui convidada para trabalhar no projeto da triatleta Monique Azevedo. Fui convidada para coordenar o projeto. Fiz a proposta para ela de levar a ideia de fazer o estudo de casos daquelas crianças, porque eu percebi que ali dentro eram crianças do município, das escolas do município, e que tinham sinais, né, de algum transtorno, de alguma síndrome, de alguma dificuldade de aprendizagem que era identificado no ambiente esportivo, porque dá para você identificar também. Como assim? Quais são, tipo assim... o próprio exemplo do TDAH, uma criança hiperativa, uma criança que não consegue, ela inicia a prática, mas ela não consegue finalizar. Você consegue identificar sinais até mesmo do TEA dentro do ambiente esportivo. E ali, o esporte é algo prazeroso. Então, o esporte é uma ferramenta que ajuda os profissionais a trabalhar com aquela criança. Eu fiz o estudo de caso de 150 crianças junto com a equipe. 150 Só do crianças. centro do esporte, não? Tudo? Só do projeto. Do esporte. Sim, nós fizemos o estudo de caso, entregamos para o município. A todas as crianças investigadas, não laudamos, porque não houve essa possibilidade, mas nós investigamos, todo o estudo de caso deles existe, tem um conteúdo, e lá nós podemos realmente identificar, é uma escola de esporte. Então, para você ver, como uma escola esportiva, já teve como você identificar os sinais e contribuir e ajudar com aquelas crianças. Meu contrato terminou, eu saí do projeto, eu estava com o projeto Corpo e Mente, porque o projeto do Espaço Estar Bem, aquele inicial de 8 anos, a gente deu o nome de Projeto Corpo e Mente, que é o alinhamento, do corpo com a mente, dando resultado positivo na sociedade pelas crianças. Esse projeto ele começou a ser iniciado na prefeitura do município, para que atendesse a todas as escolas. No início era só para a escola particular, né? Que vocês levavam. E aí nós conseguimos com que o município acolhesse, né, o projeto, a ideia. Então, nós iniciamos a implantação. Infelizmente, não fomos à frente, né, com o projeto. No município? No município. Não conseguimos ir à frente. Mas a gente não desistiu. Quando o meu contrato foi encerrado, eu realmente pensei em desistir, porque eu estava cansada. Eu falei, eu tô cansada de lutar, sabe? De tentar algo, de fazer algo por eles, de mostrar a grande necessidade do projeto existir. E eu cansei e falei, eu vou parar, eu vou voltar para casa, eu vou lavar louça, eu vou limpar a casa, eu vou lavar roupa, vou parar de trabalhar. Nessa hora já tinha quantos profissionais? Eu já tinha a equipe completa. Eu lá trabalham 11 mulheres. A porta está aberta para os homens, tá? Mas eu não sei o que acontece. Chega mulher. Só chega mulher. Então, são 11 mulheres. E já estava grande, já? Já estava grande. E aí, nesse dia que eu pensei em desistir, essas crianças que me chamam de Tia Joyce chegaram, né, dentro da clínica e com as mães e outras crianças do município também, e falaram, a gente ficou sabendo que você estava pensando em desistir da gente. A gente veio pedir para você não desistir dos nossos filhos, que a gente vai tentar te ajudar. Aí eu falei, então, eu tentei fazer com que o projeto, né, fosse à frente. E que atingisse mais pessoas. Sim, que as crianças fossem atendidas, mas não depende de mim. Mas você tem uma clínica. Pensa no que você pode fazer pela gente aqui dentro da clínica. Aí eu falei, nossa, eu ia parar. E eles falaram, não para. A gente está pedindo pelos nossos filhos, não para. E as crianças também
Onde eu passo, elas me abraçam, elas me chamam, tia, não desiste da gente, tia, não para. E aí eu fui para casa, pensei, eu falei, quer saber, se eu já comecei isso, eu não vou decepcionar eles, eu não vou abandonar eles, não. Eu vou continuar. Aí reuni a equipe, a gente cobrava, né, pelos atendimentos. Nossa, a gente tinha um valor de pacote, era um valor alto. Eu reduzi a menos da metade o valor do pacote. Reduzi a comissão dos profissionais. Eles aceitaram pelas crianças. E a gente iniciou um projeto de um combo terapêutico social, onde todas as crianças poderiam ser atendidas por um valor social, porque eu preciso do valor para pagar os profissionais, para pagar o aluguel, as despesas da clínica. E a história se espalhou. A história foi se espalhando. Um dia me chamaram aqui em Araruama e falaram assim, Joyce, ficamos sabendo do que aconteceu com o projeto e a gente queria te presentear. Eu tenho uma associação aqui em Araruama, uma associação de ecoterapia, onde você pode colocar todas as suas terapias. Nós já temos utilidade pública em Araruama e eu queria te presentear. A gente não tem mais condição de dar continuidade com a associação e eu queria passar a associação para você e queria saber se você aceitaria ser presidente da associação. Aí eu falei, me belisca, né, que eu tô sonhando, porque eu até pensei em montar uma ONG, mas ganhar uma associação já pronta, pelo trabalho reconhecido, porque foi o que a presidente, no momento, falou para mim. A gente já conhece o seu trabalho. Foram os profissionais que vieram pedir essa ajuda, porque sabiam que eu não teria mais condição de tocar a associação. E eles confiam e acreditam muito no seu trabalho. Eu falei, tá, então se é presente, eu tô aceitando. E a documentação está tramitando, né? A gente está só aguardando a finalização. A proposta da associação é que ela seja implantada mesmo. Eu abri mão da utilidade pública de Araruama, porque quando eu pensei em desistir, as mães e as crianças me pediram para não desistir. Quando eu achei que tudo tinha acabado, elas foram lá e me deram a energia que eu precisava para eu levantar e continuar. Então, eu falei, vai ser um egoísmo, uma traição muito grande se eu mantiver essa associação aqui em Araruama. Eu tenho que levar ela para Iguaba. É porque foi lá que eles não deixaram você desistir. Foi lá que eles não deixaram desistir. E lá, mesmo a associação funcionando em Iguaba, a minha pretensão é que ela fique aberta para todas as crianças. De todos os municípios. De todos os municípios. Tendo vaga, tendo horário, tendo profissional, porque é difícil você conseguir realmente encontrar profissional disponível, né, no mercado. Tendo todo esse contexto, em hipótese alguma, eu vou negar atendimento a uma criança, seja de onde ela vier. Ela precisando, tendo toda a estrutura, ela vai ser atendida. Então, assim, a minha batalha hoje é finalizar a documentação para que ela inicie esse ano ainda e que, nem que seja, assim, por um número de vagas reduzidas inicialmente, mas a gente vai começar a prestar o atendimento gratuito. Eu também recebi o convite da Marinha do Brasil para estar colocando o convênio da Marinha no Espaço Estar Bem. Que legal. Então, lá são 24 crianças já laudadas. Vai ser muito legal. Assim, o nosso espaço vai ser pioneiro nesse trabalho com a Marinha, né? Também recebi a proposta da Polícia Militar para que a gente possa atender as crianças, né, da Polícia Militar, que elas são atendidas no centro do Rio. E a gente também está nessa tratativa da documentação. Então, assim, você vê que é um leque, né, de possibilidades para as crianças do município e dos outros municípios também. Porque é uma carência. Você vê Marinha, Polícia Militar, eles têm toda uma estrutura. Mas existe a dificuldade das crianças que moram aqui, na região dos lagos, para irem para o centro do Rio. Porque volto lá atrás no que eu te falei, o estudo, o horário da escola, o horário de aprendizado. Deslocamento atrapalha tudo. complicado. É complicado. E aí, vendo esse trabalho, trabalhando muito, eu falei, gente, eu preciso de uma válvula de escape. Eu preciso praticar esporte, porque não está dando. Eu só trabalho, é muito problema, é muita cobrança. Eu vou voltar a praticar esporte. E eu tenho uma história eu engordei 30 quilos para fazer uma bariátrica. Foi. Eu tenho uma doença, eu tô curada, chamada endometriose. E eu sofri por muitos anos com essa doença.
E um dia o médico falou para mim, se você tivesse peso para fazer uma bariátrica, eu operaria você. E eu perguntei ele quanto mais ou menos eu teria que engordar. Ele falou uma média de 30 quilos. Eu engordei os 30. Não me arrependo, porque eu fiz a cirurgia. Eu perdi... Eu fiz a cirurgia, eu estava com 118. Hoje eu estou com 65. Então, eu perdi mais do que eu engordei. E tenho laudo de cura de uma doença que não tinha cura. O médico disse que realmente eu estou curada. E aí, essa história eu relatei no meu Instagram. Comecei a praticar o esporte por conta do excesso de trabalho e por conta da bariátrica também. Sim, para manter. Para manter. Aprendi a correr esse ano, porque eu não sabia correr. Eu falei, não, eu preciso. Eu quero, porque eu gosto de liberdade. Eu não gosto de nada que me prenda. Musculação eu tenho que fazer, mas eu gosto de liberdade. Então, eu falei, não, vou começar a praticar esporte. Aí comecei a correr. Aí era 1 quilômetro, era 2. Aí hoje eu já estou em 8 quilômetros, graças a Deus. Eu corro dia sim, dia não. Eu faço Muay Thai há 8 anos. Então, eu posto no Instagram os dias de treino, os dias de corrida. E as mães começaram a me procurar. Como que você consegue fazer tudo isso? Como que você consegue trabalhar? Eu vejo você lá treinando 8 horas da noite, 5 horas da manhã. Como que você aguenta? E eu comecei a fazer um trabalho com as mães. De mostrar a elas que, por mais que elas sejam mães de crianças especiais e que elas pensem como eu pensei quando recebi o laudo da Júlia, que pra mim tudo acabou. Minha vida vai ser dedicação exclusiva. Só pra Ana Júlia. E não é. Porque são crianças atípicas para um olhar de uma sociedade que não procura se preparar para recebê-las. Mas são crianças muito inteligentes, com alta habilidade, que sabem se comportar em qualquer ambiente, em qualquer sociedade. E elas entendem muito mais do que nós o limite do outro. Porque elas sabem quando elas chegam num ambiente e elas não são bem interpretadas, elas se colocam no lugar delas. Coisa que o outro não faz, ele invade o universo delas e o limite delas. Então, eu falei para elas, com essas ferramentas, a gente pode correr com os nossos filhos, a gente pode ir para o Muay Thai com os nossos filhos. A gente não deve deixar de fazer aquilo que faz bem para a gente, que cuida da nossa saúde. E elas começaram a me seguir no Instagram. O dia que eu não treino, quando eu abro o direct, tem um monte de mensagem. O que aconteceu? Você hoje não foi trabalhar? Você hoje não postou um vídeo? Você não apareceu? As mães. E aí, eu comecei a fazer vídeos para as mães. As mulheres que não são mães de crianças especiais falaram, Joyce, qual o problema? Só as mães que vão ter esse empoderamento, que vão ter esse trabalho, esse teu apoio, e a gente também. Não, grava alguma coisa aí pra gente. Eu falei, tá, vou começar também. E aí comecei, tudo que eu faço, eu tenho que... Hoje eu estava sentada aqui aguardando e eu fiz um vídeo falando, olha, eu estou aqui, tá um sol lindo, cheguei, já 7 horas da manhã, vou gravar um podcast, não posso falar, mas já estou falando, porque ficam já esperando que qual vai ser o roteiro da Joyce do dia. Toda a minha trajetória começou a ser observada, acompanhada, e eu percebi que eu não só incentivo elas a fazer, como elas me incentivam. Porque se eu não sair, eu não motivo elas. Então, elas estão me motivando a fazer algo diferente todo dia também. E aí virou um conjunto. Eu comecei a buscar, eu já tenho um trabalho construído com as crianças, eu já sei o que elas precisam. Eu já estou, né, no caminho. Eu falei, poxa, o que essas mulheres precisam? O que essas mães precisam? E essas mulheres que dependem da minha motivação para começar o dia, porque elas não buscam motivação dentro delas. Porque eu motivo elas. Não, eu tenho que ensinar elas a se motivarem. E aí comecei a conversar com várias mulheres de perfis diferentes, entender quais são as demandas delas, quais são as dificuldades com a sociedade, com a rotina, no dia a dia. E assim, graças a Deus, eu tenho os profissionais, eles gostam de trabalhar comigo. Eu tenho essa facilidade com os profissionais. E se eu pedir uma ajuda, olha,
Vamos capacitar um grupo de mulheres? Vamos colocar elas no mercado de trabalho? Mas, assim, elas não têm dinheiro para pagar. Vamos, Joyce. Quando vai ser? Só falar o dia. Que legal. E nós fazemos. Então, eu comecei a fazer... Eu tenho um projeto que se chama Capacitar Mulheres, porque eu identifiquei um número muito grande de mulheres que, na pandemia, mudaram todo o cenário familiar. Uhum. Tanto mães de crianças especiais, como mulheres que... Até jovens mulheres. A maioria perderam seus maridos, perderam o seu emprego. Viu a estrutura familiar mudar completamente. Sim, perderam a sua fonte de renda. E como fazer para mudar, como fazer para sair. Eu tinha um alto nível, um emprego, sabe, muito bom, onde eu ganhava muito bem, eu tinha uma estrutura, mas eu não sei fazer nada, eu só sabia fazer aquilo. Como que eu faço para mudar? Eu estou passando dificuldade, eu tenho vergonha de pedir ajuda. Eu tenho vergonha de falar que antigamente eu colocava cílio, eu botava unha. E hoje não dá mais. E hoje eu nem saio de casa para ninguém me ver assim. Eu ouvi muitas histórias assim. Porque eu comecei a buscar, eu comecei a entrevistar, eu comecei a fazer um mapeamento para entender como que eu poderia ajudar elas, já que elas estavam me pedindo ajuda. E aí eu percebi que o principal era o pontapé inicial na profissão. Porque quando você percebe que você pode ser útil para alguém, isso te motiva mais. Então, a gente criou o projeto Capacitar Mulheres, e onde nós oferecemos o curso. A mulher ela faz um curso de um dia. No dia seguinte, ela já pode fazer uma sobrancelha, e ela compra um botijão de gás. Ela compra o pão do café da manhã. E ali ela vai fazendo a clientela. Quando vê, ela está pagando uma escola particular ou está pagando um curso de inglês para criança. Ela está podendo pagar um plano de saúde. Ela está podendo manter a alimentação daquela criança. Tem mulheres que nem o dinheiro da passagem para levar a criança para terapia, elas conseguem ter. Então, através desse projeto, a gente conseguiu ajudar um número bem significativo de mulheres. Minha intenção esse ano é montar pelo menos mais 4 turmas até o final do ano, fazer uma formatura com 4 turmas, com colaboradores. Mas o tempo do curso é um dia só? Isso é um exemplo. Ah, tá. Exemplo, assim, para que elas não pensem, mas eu vou ficar tanto tempo estudando para fazer um curso ainda para começar a trabalhar. Você tem a opção de um curso... Já ir trabalhando. Sim. Entendi, já botando em prática. Uma escovista. Você vem com um secador e uma escova, você aprende a fazer uma escova de cabelo, no outro dia você já pode anunciar no teu Facebook, no teu Instagram, uma promoção, hidratação com escova, R$30. Com R$30 você não consegue pagar a passagem para levar seu filho para terapia, comprar o lanchinho dele. E aí, isso foi caminhando. Esse ano, vendo essa movimentação, um grupo chamado Viva Vida Mulher, que é uma ONG que tem em São Pedro e em Iguaba Grande, que é uma ONG que acolhe mulheres oncológicas. Elas viram o trabalho, a gente também quer ser empoderada, a gente precisa. E a coordenadora me procurou e falou, Joyce, eu queria saber se você não pode apadrinhar essas mulheres, ajudando com uma palavra, pelo menos. Porque só a sua palavra, as suas lives, a gente adora assistir. Então, só de você ir dar uma palestra para elas, você já está colaborando. Eu falei, eu estou dentro. Vou empoderar as mulheres oncológicas também, porque elas são um exemplo. Lá eu descobri histórias incríveis de sobrevivência, de cura. Mulheres que foram curadas, que ajudam outras, que estão no processo. Lá elas confeccionam um coração. Esse coração é para ajudar no momento após a cirurgia. Elas usam de apoio. Porque a maioria é câncer de mama. Sim, a maioria. Então, elas usam esse coração de apoio após a cirurgia. E o coração é um significado de acolhimento. Tem todo esse trabalho desse lado psicológico, com elas. Realmente, a família precisa ser equilibrada, Fica todo mundo muito desestruturado por conta da doença. vulnerável, né? Sim.
E eu achei a história delas incrível. Elas não pedem dinheiro para a ONG, elas pedem ajuda. É uma presença, atenção, uma palavra. Um ouvido também. Um ouvido. Tecido para confeccionar o coração. Doação de peruca. Então, eu comecei a movimentar isso. Falei, não, se é só isso, é todo mundo tão acostumado ao Pix, né? Não, vamos movimentar, vamos começar a espalhar. E pelo menos uma vez no mês eu faço palestras com elas. Trabalhamos o mês do Dia Internacional da Mulher todo com elas. Fechei com uma palestra linda, que eu dei o nome de presente, né? E mostrei para elas que elas são o presente, o símbolo na vida das pessoas e que elas precisam viver o presente, né? Não ficar presa ao passado e nem com tanta intensidade ao futuro. E foi lindo o trabalho com elas e a gente vai dar continuidade. Eu estou na busca mesmo de empresários, de pessoas que possam doar o mínimo que seja. Porque lá também tem exemplos de mulheres que vão para quimioterapia e não tem dinheiro para o lanche, para o café da manhã. E é pesado. É pesado. E tem que ir com acompanhante, tem que ter o dinheiro da passagem. E às vezes não tem. Entre elas vão catando um pouquinho de cada uma e... a gente hoje tem a passagem. Então, eu falei com elas, a gente vai montar uma estrutura onde nós vamos ter uma caixinha com esses valores para esses custos de lanche, de passagem, e a gente vai ter um setor de monitoramento para saber quais são os dias dos exames, para que acompanhe essas mulheres. Não tem acompanhante? Vamos buscar um voluntário para acompanhar elas, uma pessoa que esteja disposta, vou passar o dia inteiro com ela. Isso tudo é colaboração, isso tudo é ajuda. Então, você vê, um trabalho que começou com as crianças, olha quanta gente está ligada. Então, elas são muito especiais na minha vida, porque é elas que direcionam tudo. Criança, para mim, é a luz de tudo. São elas que abrem as portas, que abrem os nossos olhos e mostram o quanto o mundo está precisando de ajuda, sabe? Quando eu tô com às vezes eu chego num ambiente, tem um autista e... falam que o autista não gosta de contato, né? Eu não vou até ele. Ele vem até mim, ele me dá um beijo, um abraço, seja onde for. Porque eles têm uma sensibilidade incrível de saber quem os ama de verdade. E eu amo muito mesmo estar nesse mundo. Quando eu comecei psicologia, apesar de me identificar pelo caso da minha filha, eu disse que eu ia trabalhar na Polícia Federal, ser investigadora. Porque eu adoro analisar o comportamento humano. E eu falava, gente, eu quero trabalhar na investigação, é ver aquele cara tentando me enganar nas mentiras dele. E eu já tracei todo o perfil dele. Isso. E eu tô no meio das crianças e... Tá investigando. Tô investigando. E elas me conquistaram. Porque não era essa linha de trabalho que eu ia seguir. Elas realmente me conquistaram e me motivam a cada dia. Me motivam a tudo. Estão me motivando a ajudar mulheres oncológicas. A pegar a associação? Pegar a associação. Por elas, eu jamais teria a associação. E é por elas. A associação não é nossa, a associação é delas. É um direito delas, um direito que elas têm, que foi conquistado por elas. Porque elas bateram na minha porta e pediram para eu não desistir. A associação não foi a minha conquista. Foi a luta delas, sabe? Elas sabem do quanto elas precisam da gente. Elas sabem mais do que os pais o quanto elas precisam ser entendidas, o quanto elas precisam daquela terapia. Elas têm os sonhos delas. A minha filha quer ser piloto de avião. A minha filha pediu, mãe, me coloca nessa escola, porque eu pesquisei e essa escola eu posso ser piloto de avião. Falei, tá bom, vou colocar, é lá que você quer. Eu moro em Guabinha, a gente traz ela pega aqui 7 horas da manhã, ela tá ali, eu estou junto com ela no sonho dela. Ela sabe o limite dela, ela sabe até onde ela pode ir. Não são os pais, então eles conquistam tudo para eles. É porque às vezes a família fica querendo proteger Sim. E não deixa a criança também voar. Sim, e eles não têm limitação, eles têm muito para ensinar a gente. Nossa, como eu aprendo a cada dia com eles. Como eu aprendo. Tem dia que eu termino o dia com vontade de chorar de felicidade por tanto aprendizado que eu recebi deles.
O período que eu fiquei no projeto da Monique Azevedo foi uma escola para mim, foi enriquecedor, sabe? É o convívio, entender o amor puro e sincero deles, entender o universo deles. Lá são crianças de 6 anos a 17. Então, é sentar com eles e eles desabafarem comigo algo que eles não faziam em casa. Então, criança é tudo de melhor que existe nesse mundo. E eles estão aqui realmente para nos ajudar. A gente não tem que ter essa imagem de que eles precisam da nossa ajuda. Não, eles são muito fortes, inteligentes e eles abrem as portas. Para mim, eles que abriram todas as portas. Então, se eu estou aqui hoje e eu tenho um objetivo, eu tenho um foco de brigar por eles, sabe? E eu determinei que lá em Iguaba Grande eles vão ter esse direito. Eles vão ter esse direito de atendimento, eles vão ter as terapias de volta para eles. As mulheres vão ter o espaço delas. Enquanto eu puder fazer algo por elas, enquanto eu tiver colaboradores, enquanto eu tiver pessoas ajudando a capacitar elas e a acolher, Muitas das vezes elas passam por um problema familiar e elas buscam um acolhimento, uma ajuda, uma orientação. E eu busco por isso, por elas, que foi a conquista dos filhos delas. Entendeu? Por isso que quando eu vi você, eu falei, caramba, ela é a oportunidade de eu compartilhar isso. E a sua clínica também ela é referência em ABA. O que é ABA? Explica pra gente. ABA é uma terapia que é aplicada. Hoje existem profissionais que aplicam até em transtornos como o TDAH, mas ela é muito exigida, muito usada com os pacientes de TEA. É uma terapia usada com TEA. Hoje em dia, o plano de saúde, eles exigem que o profissional ele tenha essa especialização em ABA, para fazer essa aplicação. E lá no Espaço Estar Bem, eu procuro profissionais que tenham especialização em ABA, para que a gente seja referência em ABA no município. Aqui em Araruama tem várias clínicas com referência em ABA, em Iguaba não tem. Tem profissionais que atendem ABA em lugares então, diferentes. ABA é um tipo de terapia? É um tipo de terapia muito importante para a evolução de um paciente laudado com TEA. Muito importante. Mas já existem outros transtornos que são tratados também com ABA. Mas os planos de saúde, eles exigem que tenha essa especialização. Então, você reunir em um único lugar profissionais, porque isso veio de poucos anos para cá. Então, nem todos os profissionais tiveram tempo de se especializar em ABA. E eles exigem, em maioria, pós-graduação. Não é apenas um curso com horas que você realiza, não. É uma pós-graduação. Então, não é fácil você reunir em um único lugar profissionais especializados em ABA. Isso é uma referência. Eu pretendo que a associação também tenha esse perfil de referência em ABA. E dentro da associação também, a gente tem um projeto de oferecer a ecoterapia ao município de Iguaba, aberto à região também. Isso não é agora. Eu sou uma pessoa assim, que eu inicio um projeto, eu vejo que ele está rodando, está funcionando, aí eu parto para outro. Eu tenho muitos projetos, eu adoro fazer projeto. Eu durmo pensando em algo, eu já acordo fazendo um projeto. E tem esse projeto da ecoterapia. Eu já procurei a empresa, já tenho tudo estruturado, o lugar onde vai funcionar. Só que primeiro a associação precisa funcionar, atender as crianças, para um segundo momento a gente entrar com a ecoterapia. Dá um resultado incrível, a resposta é incrível. A ecoterapia ela tem um sucesso muito grande, onde existe... tinha aqui em Araruama, onde a associação funcionava, e em Cabo Frio tem. As crianças respondem de uma forma muito positiva ao tratamento. É o contato com o animal, a liberdade, o estímulo através da natureza, através do animal, contribui muito com a evolução do paciente. E o projeto capacita mulheres, né? Quais são os cursos que vocês dão? Então, em maioria são cursos de estética. Que você também já vem com essa bagagem cabeleireira. Isso aí, que eu adoro. Apesar de que eu acho que hoje não tenho mão mais para fazer, não. Mas é curso de cabeleireiro, colocação de cílios, design de sobrancelha, depilação.
Mas outros colaboradores que quiserem contribuir... Como algum outro tipo de... Sim. Eu tenho uma amiga que eu fiz o convite a ela e ainda vou sentar, né, organizar em reunião com ela, de dar um curso de fotografia, porque é uma tendência hoje. É um curso de como utilizar melhor o seu Instagram, uma ferramenta profissional. São cursos legais que as mulheres podem usar a favor dela. Um curso de como utilizar o Instagram, né? Não ser uma influência, quem sabe ela pode ser. Mas para ela iniciar, a minha empresa, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que cuide do meu Instagram, é menos um trabalho para mim. Sim. Só de postar, de criar as artes, isso já é algo que você paga uma mensalidade para aquela mulher, ela cuida daquele Instagram e ela tá cuidando do filho dela. Ela pode dar uma pausa, levar na escola, levar na terapia, voltar, dar continuidade no trabalho. A ideia dos cursos são que de uma forma que elas possam conciliar com os realidade. Com os cuidados com o filho. Mas já teve gente, tipo assim, que já chegou pra você e falou assim, cara, você mudou? Por conta do curso, né? Qual foi o tipo, depoimento que você mais te emocionou de alguém? Sim, assim, tem casos, né, de mulheres que, como eu te falei, o exemplo do botijão de gás. Foi uma mulher que falou, nossa... Aconteceu mesmo? Sim, aconteceu mesmo. Né? Ela fez o curso, foi um dia, e o curso foi muito importante para mim, porque eu não tinha dinheiro para comprar o botijão de gás. E eu consegui atender, ela falou, eu marquei umas modelos e cobrei, eu não ia cobrar nada, que era para treinar, mas a minha amiga falou, poxa, cobra um valor, né, pelo menos do material, eu vou te dar o material, mas cobra uma taxa para te ajudar. E ela falou que dessa taxa, ela falou para amiga, será que eu posso comprar o botijão de gás? Ela falou, não, eu tô te dando o material, não precisa me pagar, pode comprar o seu botijão. Ela queria pagar mesmo assim o material. Sim, e pode comprar o seu botijão de gás. E ela me contou isso com muito orgulho, que ela falou, caramba, se eu soubesse, eu já tinha tentado outra forma de mudar a minha vida, eu ficava com vergonha de pedir para alguém o dinheiro para pagar uma conta de luz, para pagar... E eu procurando emprego, eu vou nos lugares, levo o currículo, ninguém me dá oportunidade, até porque eu tenho um filho que precisa do meu suporte. Então, assim, essa história do botijão de gás, ela é real. Como eu tenho casos das terapias, que eu te falei que eu reduzi para o combo terapêutico social, de mãe que é diarista, e ela acaba uma faxina, ela passa na clínica e fala, olha só, tô pagando, porque é uma mensalidade que vence todo dia 10. Antes do dia 10, ela fala, Joyce, você toma aqui o dinheiro, porque eu acabei de fazer uma faxina e eu já garanti a terapia do meu filho. Não é, Bi? É bem assim, essa é a realidade. E você acha, assim, que falta muito de poder público da região de ajudar? Vamos falar a nível nacional, né? Nível nacional falta um carinho especial, falta um olhar diferenciado para essas crianças. Principalmente dentro do ambiente escolar. Vamos centralizar só no ambiente escolar, né? A gente está vendo os casos aí de bullying, né? De ataques, de agressão. Eu já trabalho o bullying há uma média de 4 anos. Eu tenho uma palestra de bullying bem, assim, agressiva, tá? Realista, digamos assim. Muito. Eu mostro o resultado do bullying para eles na palestra e consigo fazer com que eles identifiquem que o bullying, quem sofre o bullying é o próprio indivíduo que pratica o bullying. Você dá essas palestras de escolas? Em escola. Para crianças e adolescentes. Posso dar em qualquer ambiente, porque eu acho que o bullying não acontece só em escola. Né? O bullying, ele acontece no emprego, ele acontece no dia a dia, qualquer ambiente social. Mas ele se intensifica na escola. Sim. Né? Então, as escolas precisam ter um olhar diferenciado para as crianças. E o bullying, ele geralmente tem por trás uma criança que ela sofre um transtorno, que ela tem uma síndrome, e que as crianças, elas não sabem identificar porque elas não têm maturidade, elas não são obrigadas a isso. Então, é quando eu digo que a escola precisa se posicionar melhor. E
A maioria das crianças que sofrem bullying, elas têm essa característica. Então, assim, o poder público, ele poderia focar um pouco mais nas escolas. Hoje em dia é lei, é obrigatoriedade ter em uma escola um psicólogo institucional. Era somente na escola pública, hoje é na escola particular. Isso não é feito. Você chega nas escolas, tem orientador pedagógico, tem um psicopedagogo, mas não tem o psicólogo. Porque o psicólogo dentro da escola, ele não dá atendimento. Mas ele está ali observando. Ele está atento ao que acontece. Ele está acolhendo, ele está orientando. E ele vai orientar não só a criança, a família da criança, ele vai orientar todo o corpo acadêmico. Isso já é um pontapé inicial para que o poder público possa agir. Que a partir do trabalho desse psicólogo, dessas observações, desse apontamento que ele vai fazer, que seja uma escola apenas, já vai dar um resultado, porque aí os profissionais do ambiente multidisciplinar, eles podem ser acionados. Aquela criança, ela pode ser direcionada ao trabalho começando a agir. Mas eu não digo para você que isso não existe só no município de Guaba Grande. Não. Isso é a nível nacional. As crianças precisam iniciar. O meu pontapé inicial seria a escola. Tudo acontece no ambiente escolar. É capacitar o professor para ter um olhar mais atento, é botar um psicólogo para estar ligado no que acontece na escola. Sim, aí, poxa, a escola está sem segurança. Está tendo agressão, mas tem que focar na segurança. Será que é somente na segurança? Pega o perfil daquela criança, pega o perfil das agressões antigas. Aquele caso que teve em Realengo, eu não sei se você vai lembrar, que foi uma chacina que teve em Realengo. Lembro. O agressor, ele sofreu bullying muitos anos. É relato, tem histórico, tem registro do tratamento que ele fazia. Então, é muito sério. As crianças são muito silenciosas. Felizes são aqueles que conseguem entrar no mundo dessa criança que está precisando de ajuda. E quem está sofrendo bullying, ele está sofrendo, mas quem pratica o bullying está precisando muito mais de ajuda e suporte. Alguma coisa acontece para ele praticar o bullying. Porque para atacando, por quê? Está acontecendo não alguma coisa. Não é à toa. Então, eu penso que se o poder público iniciasse por essa visão, tivesse uma equipe mesmo montada com um psicólogo de verdade dentro de cada escola. Cada escola com o seu, não é para um para todo mundo, né? Não. É cada escola com o seu. Cada escola com o seu. Se a lei existe, vamos fazer cumprir, poxa. E os pais não sabem que é obrigatório ter um psicólogo dentro de uma instituição. Hoje é obrigatório na escola particular também. Então, esse pontapé inicial ajudaria muito nessa nossa resposta da equipe multidisciplinar. E qual, tipo assim, a importância? Porque, na verdade, ainda acho que existe muito preconceito em relação à saúde mental. Sim. Até psicólogo. Sim. Não, terapeuta. Né? Muitas pessoas... Ainda existe preconceito. Existe. Que só vai quem é doido, só quem está com uma depressão. Mas não é assim. Não. E qual a importância da saúde mental? O que você acha? Qual a importância? Em todos os sentidos, né? Para você manter um equilíbrio familiar. Começar por aí. Se você está tratando da saúde mental daquela família, daquele pai que tem uma sobrecarga no trabalho, daquela mulher no perfil que eu estou te falando que ela não tem um emprego e ela depende financeiramente daquele homem. Pode ser um homem, um agressor. Se ele é um agressor, ele não está certo, mas existe um descontrole emocional. Essa família precisa que exista um equilíbrio, né, na saúde mental deles. Então, assim, é necessário que tenha uma estrutura, um suporte, primeiramente o acolhimento, para você orientar e fazer com que eles enxerguem que não é feio, procurar um psiquiatra, que não é coisa de maluco, não é doença de doido. Todo mundo precisa do psiquiatra e do neuro. Começa porque uma ansiedade, uma depressão, ela é identificada no começo, a terapia funciona. Mas quando não identificada, quando o corpo começa a dar sinais daquela ansiedade, daquela depressão, o indivíduo precisa de um medicamento. Quem vai medicar? O terapeuta, o psicólogo, o psicanalista? É o neuro.
é o psiquiatra. Então, a importância deles na vida do indivíduo entra não só no complemento da terapia, mas principalmente na medicação. Um indivíduo que necessita da medicação, ele bem assessorado por uma equipe, aquela família ela começa a agir de uma forma mais saudável. E tudo isso reflete na criança. Quando a gente inicia o processo investigativo, existe a criança com possibilidade de laudo e existe a criança que não tem a possibilidade de laudo. Não existe hipótese diagnóstica para essa criança. Existe fatores no ambiente familiar que ela convive, que ela presencia e que ela leva para dentro do ambiente escolar. Então, ela leva agressividade, ela leva uma dispersão, ela dorme durante a aula, porque em casa ela não consegue dormir. Descansar, né? Quando eu fiz algumas palestras no CIEP, na época era a diretora Mara, hoje ela já não está mais entre a gente, infelizmente, porque foi uma pessoa assim, de muita luz e que eu conheci a Mara no início do nosso trabalho. Ela enxergou o potencial do nosso trabalho e ela falou para mim, eu abro as portas do CIEP para vocês trabalharem as minhas crianças, porque elas precisam de, no mínimo, uma palestra. Mesmo que os pais não queiram levar as terapias, mas só a palestra vocês já vão me ajudar muito. Minha primeira palestra, eu tinha adolescentes me intimidando. Eles estavam sendo obrigados a assistir a palestra. A escola estava obrigando. Então, eles me intimidavam no olhar, no comportamento, a forma de sentar. E aí, como eu faço Muay Thai há muitos anos, no meio deles tinham adolescentes que treinavam comigo. E aí começaram, caramba, tia Joyce, você tá aqui. Isso criou um vínculo maior com eles. Mas a equipe terapêutica, eles já recebem de uma forma mesmo blindada. Né? Porque são adolescentes e crianças que não querem que o que acontece na vida deles seja descoberto. Eles têm vergonha. Bota uma capa ali. Sim. E ali dentro, foi um grande laboratório pra gente. Porque ali dentro a gente identificou muitos casos de crianças com reflexo familiar. Elas não precisavam ser laudadas, elas não tinham hipótese diagnóstica. Só que o reflexo familiar delas era muito intenso dentro do ambiente de aprendizado. E atrapalhava. Tinha um aluno que ele dormia a aula inteira. E aí a professora nos chamou e perguntou se teria a possibilidade de investigar por conta de alguma síndrome, porque ele dormia. Eles chamavam, ele não assistia às aulas e o índice dele estava muito baixo. Muito cansado, né? Sim. E aí, na época, o psicólogo começou a fazer um trabalho, conversar com ele. E ele falou pra gente, ele relatou que ele não dormia em casa. Primeiro que ele tinha medo, ele tinha que proteger a mãe. Ele tinha que ficar acordado. Ele pegou para ele essa responsabilidade. Então, ele tinha que ficar acordado. Ele não desligava. Ele tinha, olha só, adolescente, precisando do apoio e do suporte da família nessa fase, a fase de aprendizado. Dali, ele vai, né, o CIEP profissionalizava eles, encaminhava eles para o mercado de trabalho. Ele não estava com esse foco. O foco era só da proteção. Ele ia para a escola porque ele tinha que ir para ele não ser reprovado e não ficar sem estudar. Mas ele ficava tranquilo na escola porque enquanto ele estava na escola, a mãe estava trabalhando. Mas quando era noite, quando ele estava em casa, ele não dormia, ele tinha medo. Ele relatou que o pai chegava alcoolizado e ele tinha medo. Então, você vê a importância do trabalho multidisciplinar na saúde mental, não só da criança, mas de toda a família. Mas a gente precisa que a família ela esteja aberta, porque o profissional ele não invade o ambiente familiar. A família precisa chegar ao profissional, aí ela é acolhida. Querer ajuda, né? Sim, a gente não pode ter, existe um limite. A gente até enxerga, a gente observa, entende, mas a família precisa pedir realmente ajuda. Enquanto isso, a gente faz o que pode pela criança, pelo adolescente, pelo jovem. O trabalho que pode ser realizado é feito por ele. É feito com ele. Agora, a família precisa realmente, pedindo ajuda. Nós, no caso, né, no Espaço Está Bem, nós somos uma empresa privada. Então, a gente orienta onde ele pode buscar. Se ele tem plano de saúde,
O profissional, ele dá um encaminhamento para um outro profissional, mas se não, a gente orienta onde ele pode buscar ajuda. É complicado, porque nem todos os municípios têm essa estrutura. Não, mas também é muito difícil porque é muito complicado a gente olhar o próprio erro, né? Sim. Então, às vezes, até pro pai, pra mãe, é mais fácil falar Sim. que o filho é... Ah, fulano é assim, o filho é assim. Sim. A culpa não é da casa. Sim, a maioria dos casos chega assim. A criança, eu trouxe ele pra vocês me ajudarem. É, porque tá com um problema aí, ó. Aí a gente olha pra criança e a gente observa o cenário familiar. A gente já sabe, mas através da terapia você consegue ajudar, né? Eu tenho E às vezes também você vai até conseguindo tirar essa capa que a própria família vai, né? Sim, aos pouquinhos eles vão se familiarizando com a equipe, eles vão sentindo o espaço como segunda casa deles. Aí vão se abrindo, se abrindo. Sim, eu tenho um trabalho que se chama Reeducação Familiar, é aplicado pelos profissionais também. São atividades que a criança leva para casa para praticar com os pais. Aquelas atividades, elas já são avaliadas, né, analisando os sinais da resposta terapêutica dentro do ambiente familiar. Então, a gente consegue trazer do ambiente familiar para a terapia sem que a gente precise perguntar, sem que a gente precise invadir. A maneira como é respondida, sim, já sabe. Faz a avaliação, e isso é ser muito positivo para a terapia. Porque até a própria criança, ela não abre, né? Ela não fala. E dentro daquela atividade, a gente consegue identificar onde pode ser trabalhado. É tudo uma ajuda. Todo o trabalho não é só para a criança. É o conjunto familiar, a resposta mesmo em ajuda para as crianças. A gente lá gosta muito de aplicar... Agora eu não tenho feito, esse ano eu não fiz ainda. Mas roda de conversa, que a gente chama de mães especiais. A gente coloca mães no mesmo ambiente... E elas começam a falar sobre aquilo que aflige elas Até eu vou fazer uma live esse mês, fechando o mês de conscientização do autismo, vai ser com mães especiais, que eu quero que elas falem o que elas sentem quando elas saem de casa com o filho, qual a resposta da sociedade, quais são as dificuldades, porque eu passei o mês inteiro vendo postagens assim, apontando como identificar um autista. E eu falei, gente, as pessoas só buscam sinais de um autista. Elas não buscam outra coisa, elas não buscam saber como elas se comportarem com o autista, como elas devem tratar o autista, como é a dificuldade daquela mãe, como você pode... Acolher também, né? E como você pode respeitar que você diminui um pouco a dificuldade dela. Como não ter aquele olhar preconceituoso. Sim. E aí, assim, a gente faz essa roda de conversa... Todas chegam cheias, né, de problemas, de bloqueios. Eu sou diferente porque o meu filho não me deixa trabalhar, o meu filho... E quando elas começam a conversar, elas olham pro lado e falam, caramba, deixa eu te ajudar, porque eu achei que o meu fosse pior que o seu, mas deixa eu te falar que isso... Nossa, isso daí não é nada não, deixa eu te dar uma dica. Quando você vê... Todo mundo trocando, né? Todo mundo trocando informação, uma ajudando a outra. E ali sai um grupo de apoio, que elas criam um vínculo. Elas passam a se apoiar e ficam mais fortes. Elas ficam mais fortes, que elas começam a enxergar que não existia só elas. Que até aquele momento, só eu sou diferente. Sabe? Relatos de mães que falam assim, eu não levava meu filho no restaurante porque ele ficava gritando e as pessoas olhavam. Não, tá gritando, tá olhando por quê? Você também não grita, né? Se pisar no seu pé, se doer, você não vai gritar? Então, ele tá gritando porque ele tá incomodado com o som. Barulho. Aí tem mais que usam o fone. Tem pessoas que perguntam, por que ele tá usando isso? Você tá sendo invasivo. Por que você quer saber? Te interessa por quê? Então, assim, essa forma parece que dói, né? Nossa, Joyce, você é ignorante. Mas é a realidade. As pessoas têm que parar com um pouco vamos falar no padrão, no protocolo. Não, vamos falar na realidade delas, como que elas vivem, o que elas sentem, o que elas passam. Se estiver na pele delas, né? Sim, e lembrar que são mulheres. E que aquele especial, ele vai crescer, ele vai fazer 18, ele vai fazer 21, ele vai fazer 30, ele vai ser o melhor profissional do mercado. Porque o mercado de trabalho não imagina quantos gênios estão para ser entregues a eles. Sabe? São profissionais disciplinados, com
com compromisso de horário. São muito regrados, são fáceis de você moldar dentro da regra da sua empresa. Então, o mercado de trabalho, o dia que descobrir o potencial dessas crianças especiais, eu acho que muita coisa vai mudar. De repente, o próprio incentivo dos grandes empresários, das grandes empresas, vai sacudir um pouco o poder público. Porque eles vão começar a falar, caramba, é ali que está a minha melhor mão de obra, a minha melhor ferramenta para fazer a minha empresa ser um grande sucesso. E aí o olhar dos grandes empresários vai começar a incomodar o poder público. Porque aí pode ser que uma grande empresa, ela invista numa terapia, ela invista num tratamento. A associação, por exemplo, quando ela estiver funcionando, eu vou ficar durante 1 ano com profissionais se doando. Sem receber 1 centavo. É doação, mas eu vou bater nas portas de todas as empresas, pedindo ajuda. O que você puder ajudar, a gente está recebendo. Porque eu costumo dizer, acho que eu falei isso para você, eu não peço ajuda para mim. Eu peço para o outro, eu não tenho vergonha. Para mim, não, eu corro atrás. Mas para o outro, eu bato na porta e eu peço ajuda. E vão ser as grandes empresas que vão me receber, que eu vou bater na porta e vou pedir ajuda por eles. Porque eles vão estar fazendo um investimento. Você pensa aqui na região dos lagos, que você tenha 30 crianças especiais hoje, com 10 anos. Daqui a 8 anos, você tem grandes profissionais que você investiu há 8 anos atrás. Então, você não está ajudando, não. Você está investindo em algo que vai ser positivo para a sua empresa. Porque eles têm um potencial incrível. Incrível. O esposo da minha sobrinha, ele é laudado, com dislexia. E uma empresa de São Paulo contratou ele é do setor de TI, ele é formado em TI. E a empresa contratou, mas quando ele ficou no meio de vários outros profissionais, ele não conseguiu produzir o que precisava e ele pediu demissão. E o supervisor viu o potencial nele. Aí chamou ele e perguntou, por que você pediu demissão? Aí ele falou, não consigo ficar no meio de muitas pessoas. Ele entendeu, tipo, ele estava entregando o melhor dele. Não, ele falou, não consigo. Ele saía toda hora e ele falou, não consigo. O que você precisa para continuar na empresa? Eu preciso trabalhar sozinho. Ele alugou uma sala no centro do Rio, colocou, montou, estruturou, botou equipamento. E ele, daquela sala, ele supervisionava os equipamentos e a equipe em São Paulo. Ele é muito inteligente, extremamente inteligente. Então, você vê, um laudado, ele tem a investigação de um TEA. Hoje, ele é laudado somente com dislexia, mas existe a possibilidade de um TEA. Você senta com ele para conversar, você sai enriquecida de tanta informação. E todos eles são assim. Então, eu acho que não só a gente cobrar do poder público. A máquina está na mão deles, é óbvio. Mas as grandes empresas também precisam ter essa sensibilidade. Não, eu penso que não basta você ter uma vaga para uma pessoa. A cota. Não façam isso. Não façam isso. Até mesmo cota, eles ficam tão felizes de saber que eles tiveram a oportunidade de serem vistos por alguma empresa. Pela capacidade, né? Sim, pela habilidade. Que você pode observar que são os melhores funcionários. São os melhores, os que aproveitam mais ainda a oportunidade. E essas crianças especiais de hoje, eu aposto que eu falo isso para elas. Eu falo para elas se sentirem fortes, importantes. A minha filha, eu falo para ela, o céu é o limite para você. Principalmente você ter escolhido ser piloto de avião. Eu super acredito no teu potencial, no que você é capaz. Fala para mim o que você quer, que eu tô junto com você. Eu tô do teu lado te apoiando. Você vai longe. Se você não falar isso para eles, eles vão crescer com aquele pensamento de que eu sou especial e sou limitado. A sociedade tem que parar com isso. Limitado é aquele que pensa assim, né? E que se prende a olhar para o especial como coitadinho. Ah, tadinho. Ah, eu não sei como agir. Por que não sabe como agir? Eu não sei como agir com você também. Não sei nem o que falar com você. Entendeu? Então, as pessoas têm que parar com esse preconceito, né? Parar com esse preconceito. Começar a olhar com
com igualdade. Né? Vai ser tudo mais fácil. Vai ser mais fácil para a gente trabalhar. Vai ser mais fácil... Para a criança? Para a criança. Para a família, para todo mundo. Sim. Os profissionais vão se abrir mais, as escolas vão abrir mais as portas para a gente trabalhar. Porque a gente entende que escola particular tem medo da visão do pai. Mas se a gente investigar, identificar que a criança... Mas o pai não gostar... Tem que deixar a gente mais à vontade para trabalhar. A gente sabe como atuar, a gente sabe como chegar, a gente sabe como conduzir, agir. Né? Sim. As escolas precisam nos ajudar, a sociedade precisa se abrir mais a ajudar. As empresas, não só ajudar a minha associação, ajudar outras ONGs. Em Iguaba Grande tem a APIG, que é uma ONG de pais de crianças especiais, né? Eles buscam ajuda para as crianças, eles correm atrás dos direitos das crianças. A nossa associação ela vai prestar atendimento para essa ONG, porque a gente vai levar para essas crianças, eles buscam muito atendimento, né, terapêutico para as crianças. Então, a associação vai prestar esse trabalho para eles. Aqui em Araruama também tem, né, pais eficientes. A associação também está disposta a prestar atendimento para pais eficientes. Até a vice-presidente, a Dani Leal, conversei com ela, estive com ela. A gente está trabalhando junto também. E abrir as portas da associação para pais eficientes. A Dani é mãe de um autista. Faz um trabalho incrível aqui em Araruama. Eu conheci ela realmente em um evento. Fiquei encantada pelo trabalho, soube da ONG, também fiquei encantada. Hoje a gente montou um grupo, eu e ela e a doutora Tatiane, que se chama Força Feminina da Região dos Lagos. Que legal. E a nossa intenção é juntar realmente a força feminina de mulheres que têm interesse pela política, de mulheres que querem servir a política, ser da política, ser candidata, né? E unir essas forças. E por incrível que pareça, ela é mãe de especial, eu sou mãe de especial, a Tatiane é mãe de especial, a gente está conseguindo apoios de vereadores de outros municípios, já estão fazendo parte do grupo. Grandes empresárias já estão fazendo parte do grupo. E em um mês, o grupo cresceu assim numa velocidade que eu não esperava. E a ideia é que não seja só voltado para a política, não. A existência do grupo é unir as mulheres. Uhum. É mostrar que as mulheres estão numa frente de força de trabalho. E dali vai surgir muita coisa. A gente vai fazer ações nos municípios e essas ações vai ter doações para crianças, vai ter capacitação para mulheres, vai ter palestra. Esse é o trabalho. Então, assim, a gente não para de tentar servir e atender a sociedade. Então, a gente precisa também da ajuda da sociedade. Mas se ela não quiser ser ajudada, fica difícil, né? Pois é. E, Joyce, onde que as pessoas podem te encontrar? A clínica, o seu trabalho? Então, hoje eu estou em Iguaba Grande, né? Ali no centro de Iguaba, na Rua da Pizzaria Etc., próxima a Enel, bem no centro, de frente para a Lagoa. A clínica ela tem 11 salas. Eu pretendo que a associação também funcione ali no centro de Iguaba para ter um acesso facilitado, né? Tanto como eu quero também atender outros municípios. Então, para ter no centro foi mais fácil até de achar. Sim. E hoje a clínica tem 11 salas. A gente hoje tem lá dentro, além do atendimento multidisciplinar, tem também a equipe de estética, que é para atender as mães. Quando elas estão lá esperando pela terapia, tem a salinha de depilação. Ah, que legal. Sim, tem o salão, tem unha. Que legal. E elas estão ali se cuidando também. E nas redes sociais? Então, a gente tem o nosso Instagram, né? O Espaço Estar Bem. Eu tenho o meu também, né? Que é Joyce Souza. O meu e o do espaço estão sempre interligados. E tem o da associação, que o nome da associação é Atimu IGB. E eu que trabalho, para você ver, eu trabalho a minha rede social, eu que trabalho as 3 redes sociais. Como eu te disse, se eu tiver um apoio,
Facilita. Eu durmo antes de meia-noite. Porque meia-noite eu sento e eu vou fazer a nossa rede social. E lá eu faço lives, eu posto vídeos, a rotina das crianças, para que as pessoas que não fazem, não levam ainda as crianças para terapia, vejam o quanto é fácil esse ambiente terapêutico, essa rotina. Nós levamos a terapia para o lado externo, né, da clínica, então eu aposto muito na terapia externa. Fora da sala, aquela sala fechada, então assim, do lado de fora da clínica, nossa, o estímulo é muito melhor e a resposta é muito mais positiva. E aí eu posto esses vídeos, e tento fazer aí de uma forma que compartilhe. Estou batendo nas portas aí dos podcasts, das rádios, porque quanto mais eu falar, mais as pessoas vão saber do conjunto que é e vão poder se unir a gente ou ajudar de alguma forma. E lá nas redes sociais consegue falar com você, saber horários? Consegue. Tem tudo lá no Instagram do Espaço Estar Bem. Já tem um link que vai direto para o WhatsApp, que é a central de agendamentos. Ali nós respondemos, tiramos as dúvidas. No meu também tem um link, tem o meu portfólio com a minha história, sobre todo o meu trabalho, todo o trabalho feito também com o Espaço Estar Bem. Joyce, adorei te conhecer. Ai, que bom. Obrigada por você estar aqui, por contar um pouco da sua história, da sua trajetória, que é muito bonita. Obrigada. Eu que agradeço muito por você ter me ouvido, ter parado para falar com aquela louca, né? Que apareceu assim na sua frente, de repente. Mas é assim, quando a gente está procurando alguma coisa, a gente tem que ir atrás, não foi? Verdade. Que, assim, o mundo tenha muitas outras pessoas como você que pôde me dar ouvidos, pôde me dar atenção, ter a sensibilidade de rapidamente ali entender qual era o propósito e que as pessoas iguais a você se multipliquem. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se está precisando de ajuda, entre em contato com a Joyce. Sim. E se conhece alguém também. E vamos ter mais respeito. Verdade. Né? Só isso. Exatamente. E diferença não é problema. Não. Só ter respeito. Então, um beijo e até a próxima.